Pessoal, agora então a gente vai falar sobre concursos públicos, tá? A gente tem uma jurisprudência bastante extensa nessa matéria. A gente vai ver aqui os principais temas a respeito desse assunto. Mas o que é importante vocês saberem? Isso daqui, todos os livros que tratam de servidor público, eles vão ter uma etapa direcionada a concursos públicos. Isso cai em prova, certo? Mas também considero que é uma parte bem importante para vocês saberem aí dos seus direitos. A gente vai ver aqui alguns casos em que o Supremo Tribunal Federal já falou sobre judicialização de concursos públicos. Então, eventualmente, acaba que todo mundo na prática já judicializou ou conhece alguém que judicializou um concurso público. A gente tem que saber quais são os limites dessa atuação, o que é lícito a gente pleitear, o que não é. Concurso público, eu digo que a justiça do concurso público é que é injusto para todo mundo, né? Acaba que tem um pouco de incerteza, de sorte para todo mundo em questões de correção. Então, assim, muitos que estão aqui assistindo vão pensar em algum momento em judicializar, ou vou conhecer alguém que judicialize. Então, assim, é bem importante conhecer aqui a jurisprudência para que a gente possa dar um respaldo para o pessoal. A gente que trabalha em procuradoria, todos os procuradores têm um acervo muito grande de ações sobre judicialização de concursos públicos, tá? E é um mercado bem grande também. E aí, pessoal, vamos começar do início. O concurso público, como a gente já falou, é a forma essencial de provimento de cargos na administração pública. O artigo 37, inciso 2, fala da previsão do concurso público, seja para cargos, seja para empregos públicos. E a gente também já estudou, como regra, a vedação a qualquer tipo de provimento derivado sem concurso público, salvo aquelas situações em que os provimentos derivados ocorrem dentro da mesma carreira, tá, pessoal? Então, a pessoa sai de um nível para o outro, não é considerado provimento derivado vedado. Existem situações em que não se precisa de concurso público para ocupar cargos públicos. Quais são as situações? Só para a gente relembrar, embora a gente já tenha, de uma maneira geral, tratado sobre elas. Os cargos em comissão, os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TST, do TSE, do STM, ministros e conselheiros do Tribunal de Contas, desembargadores nomeados pelo Quinto Constitucional, e também a gente tem os casos dos servidores temporários ou mesmo daqueles agentes de endemias que têm o seu provimento normalmente por meio de processos seletivos simplificados, tá, pessoal? Então, assim, como regra, acesso à administração é por concurso público, salvo essas situações. E aí a gente precisa entender quem tem. Passei num concurso público, e agora? O que acontece? Eu tenho direito de ser nomeado ou não tenho direito de ser nomeado? Sobre isso a gente tem uma extensa jurisprudência. O primeiro caso que eu queria falar com vocês aqui é referente à súmula 15 do Supremo Tribunal Federal. O que vai nos dizer a súmula 15 do Supremo Tribunal Federal? Foi a primeira jurisprudência a respeito da matéria. A súmula 15 do Supremo Tribunal Federal aponta que, dentro do prazo de validade do concurso, os candidatos aprovados têm direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem a observância da classificação. A súmula 15 ela foi uma súmula que visava evitar preterições, em que, por exemplo, o terceiro foi nomeado na frente do primeiro. Isso não pode acontecer e está consolidado na súmula 15 do Supremo. Ela se comunica diretamente com a súmula 161, que a gente ouve muito na prática, que o candidato aprovado em concurso dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação. Então, o que acontece? Se o concurso público ele abre dentro de 10 vagas, com 10 vagas, há direito subjetivo à nomeação daquelas pessoas aprovadas dentro das vagas. Mas aí vocês falam, João, passei no concurso, já estou há um ano esperando e nada se chamar. Ok, continue esperando. Porque o que vai acontecer? A gente sabe que, pelo artigo 37, inciso 3º, o prazo de validade do concurso público é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, certo? É verdade que essa prorrogação ela deve estar expressamente prevista no edital e ela deve ser autorizada expressamente. Mas, dentro desse prazo de 2 anos e até de mais 2 anos, é um prazo legítimo para que a administração faça a nomeação desses candidatos aprovados dentro do número de vagas. Então, se você passou dentro daquelas 10 vagas, a administração pode te nomear no dia seguinte,
ela pode te nomear dentro de 2 anos ou ela pode te nomear até dentro de 4 anos. Se ela te nomear dentro desses prazos, ela está respeitando a jurisprudência da corte, tá bom? Então, assim, não tem como acelerar esse processo de nomeação. A administração, diz a jurisprudência, ela pode escolher o momento no qual se realiza essa nomeação, mas ela não pode dispor sobre a própria nomeação, certo? Que a nomeação em si se torna direito subjetivo do candidato. Aí você me pergunta, João, beleza, passei, então estou seguro, nada pode acontecer que eu não possa perder essa vaga se eu passei dentro dos números de vagas? Não. Existe exceção prevista na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que inclusive a pessoa nomeada dentro do número de vagas pode perder a situação dessas vagas. Então, quando se afirma que a administração pública ela tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas, deve-se levar em considerações que podem existir situações excepcionalíssimas que vão justificar uma solução em sentido diverso. Para justificar essa situação excepcionalíssima, o Supremo Tribunal Federal coloca alguns requisitos. Primeiro requisito é o fator superveniência. Deve ter havido um evento de fato superveniente ensejador de uma situação excepcional. E esse evento ele deve ser superveniente ao quê? Ele deve ser superveniente à publicação do edital do concurso público. Segundo elemento, essa situação ela deve ser imprevisível. Situações extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital, que não poderiam ser imaginadas pelo gestor público. Terceiro elemento, a situação deve ser grave. Os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando uma onerosidade excessiva para a administração no cumprimento das regras do edital. Quarta situação, necessidade. A solução de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com essa situação. Então, por exemplo, aqui alguns casos são interessantes. A gente tem, digamos assim, o Estado ele pode falar, o município pode falar que não tem recursos orçamentários para fazer essa nomeação. Isso e que isso aconteceu de forma superveniente. Isso por si só é razão para não realizar essa nomeação? Como regra, não. O STJ, tentando concretizar esses precedentes do Supremo Tribunal Federal, ele fala que somente se foi atingido ali o limite de alerta, o limite prudencial, é que poderia ser impossibilitada essa referida nomeação, tá, pessoal? Então, assim, a mera insuficiência de recursos não é razão suficiente para impedir a nomeação em concurso público. Eu tive um caso bem interessante na minha advocacia privada, que foi o seguinte, vale compartilhar com vocês sobre essa situação. Tivemos um candidato, ele foi concurso para médico, tá? Ele foi aprovado em primeiro lugar geral, só que ele estava escrito na lista de cotas. E aí, ele escrito na lista de cotas, quando houve a entrevista de heteroidentificação, embora aprovado em primeiro lugar, ele foi submetido à entrevista de heteroidentificação e reprovaram ele e não o colocaram para a vaga da ampla concorrência, simplesmente o eliminaram do concurso. A gente judicializou na Justiça Federal, conseguimos eliminar para que ele fosse considerado na ampla concorrência, ótimo. Foi considerado, então, primeiro colocado geral do concurso público. Ocorre que ele fez o concurso para um órgão do município de Maricá, que se chama FEMAR, era a Fundação de Saúde de Maricá. Com a mudança de gestão agora em 2025, a gente teve a extinção do órgão da FEMAR. Era um concurso para emprego público, é verdade, tá? Mas aqui é aplicável idêntico ao raciocínio. A extinção da FEMAR, ou a extinção de órgão público, sem que haja uma carreira semelhante ali, no caso do órgão público, mas se for, no caso dele, era empregador, era empregado público, a extinção desse emprego público faz com que ele não tenha também direito à nomeação. Então, ele passou no concurso, passou em primeiro lugar, passou dentro das vagas, mas nesse caso específico, ele não vai ter o direito de pleitear a vaga dele, infelizmente. Sim, vocês veem que a situação de concurso é uma situação bastante complicada. Então, pessoal, assim, de uma maneira geral, direito subjetivo à nomeação pela aprovação dentro das vagas, salvo situação que seja superveniente, imprevisível, grave e absolutamente necessária. Outro ponto aqui que eu queria conversar com vocês, antes da gente prosseguir ainda nesse direito às nomeações, é a questão da cláusula de barreira, tá, pessoal?
eu preciso que vocês lembrem do tema 376 do Supremo Tribunal Federal, que ele vai dizer o seguinte: é constitucional a regra inserida no edital de concurso público denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. A cláusula de barreira, ela não quer significar a reprovação do candidato no concurso público, tá? Ela simplesmente vai estabelecer um corte entre quem avança para uma etapa e outra do concurso. Às vezes as pessoas que não são do direito têm alguma dificuldade de entender esse tipo de situação. Mas a pessoa, vamos dizer, é legítimo que o edital fixe que apenas o triplo do número de vagas prosseguirá para a próxima etapa do concurso. Isso não quer dizer que o candidato que não tenha ficado no triplo, mas tenha atingido a nota mínima, tenha sido reprovado. Não, ele foi considerado aprovado ali naquela etapa, ele não foi eliminado, digamos assim, mas ele não tem direito de prosseguir para as próximas etapas do concurso. Bem verdade que quem for prestar concurso aqui para o Estado do Rio de Janeiro, saiba que a LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito dos concursos estaduais, derrubou a possibilidade de inserção de cláusulas de barreira no âmbito de concursos públicos do Estado, de maneira que no Estado do Rio de Janeiro, por força de lei aprovada pelo Poder Executivo, embora se possa questionar a constitucionalidade dela, foi determinado que não haverá previsão em editais de cláusula de barreira. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que a cláusula de barreira em si só ela é uma medida constitucional. Tá bom, pessoal? E aí, continuando a nossa conversa sobre os direitos à nomeação, o tema 784 talvez ele hoje seja o principal tema em matéria de concursos públicos e sua respectiva judicialização. Eu vou ler para vocês o que está escrito nesse tema e a gente discute a respeito dele. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tema 784 diz o seguinte: o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso público para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público ressurge nas seguintes hipóteses: quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso público durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração nos termos acima. Então vamos lá, pessoal, a gente tem que ter muita calma para encarar esse tema 784. Tá? Por quê? O que vai dizer esse tema 784 para a gente? Como regra, a pessoa ela tem direito à nomeação em 3 situações. Quando ele for aprovado dentro do número de vagas do edital, certo? Esse foi o que a gente viu, o tema 161. A gente tem, como segunda hipótese, a súmula 15, né? Quando houver preterição da nomeação por não observância da ordem de classificação. E a terceira hipótese de nomeação, quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso público enquanto houver a vigência de um concurso anterior e a preterição ocorrer de forma arbitrária e motivada por parte da administração. O fato de eu abrir um concurso público enquanto vigente outro concurso público quer significar necessariamente preterição? Não, não quer significar preterição. Isso porque a abertura de um novo concurso público apenas significa que a administração pode entender que quer nomear as pessoas que foram aprovadas melhor classificadas dentro da vaga nesse concurso e não aprovar o cadastro de reserva, uma vez que o cadastro de reserva são candidatos que ela considerou pior classificados. Isso é considerado legítimo. Vejam que a parte final do tema 784 ela vai dizer: quando surgirem novas vagas ou for aberto um novo concurso e ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima, ou seja, nas duas hipóteses anteriores, aprovado dentro das vagas e quando não houver a observância da ordem de classificação. Então é possível que a administração, embora haja um concurso em vigor, ela decida abrir um novo concurso. Claro, os que foram aprovados dentro das vagas vão ter sim o direito à nomeação,
Agora, os que estão em cadastro de reserva continuam sem o direito. Quando que a pessoa do cadastro pode ter direito? Isso é bem interessante. O direito à nomeação, ele se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas, mas que passa a figurar entre as vagas pela desistência dos candidatos classificados em colocação superior. Então, se eu tenho o fulaninho, o Zezinho, que estava na 11ª posição dentro das vagas e desiste, o Joãozinho, que era o 12º fora das vagas, ele vai ter o direito subjetivo à nomeação. Tá bom, pessoal? Então, esse é um outro elemento bem importante aí. Então, como síntese, o que vocês precisam saber? O candidato ele tem direito à nomeação em 3 situações. Passou dentro das vagas, salvo aquelas situações excepcionalíssimas de fato superveniente, que a gente já discutiu. Segunda situação, naquele caso em que o servidor, naqueles casos em que o concursado foi preterido na sua ordem de classificação. Terceira situação, quando houver surgimento de novas vagas durante o concurso público ou for aberto novo concurso e houver a preterição. Tá bom, pessoal? Então, essas são em síntese as hipóteses de nomeação. Outro ponto relevante aqui é o tema 683 do Supremo Tribunal Federal, que sempre gera bastante discussão, né? O tema 683 ele diz o seguinte: a ação judicial que visa reconhecer o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas, cadastro de reserva, ele deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. Como a gente viu, o candidato fora das vagas ele só tem direito à nomeação se houver preterição, tá? E que se demonstrar uma inequívoca necessidade por parte da administração em que essa preterição ela se mostre de forma arbitrária e motivada. Isso é muito difícil de acontecer, tá? Mas é possível que aconteça, e nesse caso, o que vai acontecer? Essa preterição ela tem que ter ocorrido durante a vigência do certame. Então, se eu abro um novo concurso depois da extinção do primeiro concurso, se surgem novas vagas depois da extinção do primeiro concurso, isso não quer significar preterição, tá? Nesses casos não há direito à ação. Agora, a preterição ela tem que ter ocorrido dentro do período de validade do concurso. E a preterição ocorrido dentro do período de validade do concurso, aí sim, em ela ocorrendo dentro do período de validade do concurso, você pode entrar com a ação. E aí, a dúvida que se tem, e que até hoje não está exatamente pacificada no Supremo Tribunal Federal, é o seguinte: ok, a gente sabe que a preterição ela tem que ter ocorrido dentro do prazo de validade do concurso, mas a ação tem que ter sido ajuizada dentro do prazo de validade do concurso. Sobre isso, houve uma divergência no julgamento desse tema 683, e a matéria não ficou definida em geral. O ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa, que estão os dois aposentados, defenderam nesse julgamento que as ações deveriam ser iniciadas dentro do prazo de validade do concurso, independentemente do momento da preterição. O ministro Alexandre de Moraes, no primeiro momento, ele se alinhou a essa visão, ressalvando também que a preterição deveria ocorrer durante a vigência do concurso. Já os ministros Edson Fachin e o Ricardo Lewandowski argumentaram que a preterição devesse ocorrer dentro do prazo de validade do concurso, mas as ações poderiam ser ajuizadas durante todo o prazo prescricional, ou seja, durante o prazo de 5 anos. Depois, na continuidade do julgamento, o Fachin ele até muda de posição. Ele diz que deveria ser no prazo de 120 dias para mandado de segurança ou 1 ano para as ações ordinárias, com base na Lei 7.144 de 83, salvo situações de leis estaduais ou municipais. E aí o ministro Alexandre de Moraes ele passa a acompanhar essa posição. Ou seja, hoje a gente não tem uma posição clara sobre o momento em que essa ação ela deve ser ajuizada. A gente sabe claramente, né, a gente tem muita clareza de que essas ações, a preterição precisa ocorrer durante o prazo de validade do concurso, mas a gente não sabe se a ação tem que ser ajuizada durante o prazo de validade ou fora do prazo de validade. Nos meus casos em que eu atuo na advocacia particular a respeito disso, eu sempre tento atuar ali na última semana de validade, né, ou ali até no último dia, para a gente fazer o ajuizamento. A gente sempre corre para fazer o ajuizamento antes do fim da validade, para a gente evitar qualquer tipo de discussão a respeito dessa matéria, tá, pessoal? Porque é um tema que ainda não foi definido com clareza pela jurisprudência.
E aí, claro que vocês têm que lembrar também do tema 671 do Supremo, que ele vai dizer o seguinte: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Então, como regra, o servidor que entra após judicializar um concurso público, ele não vai ter direito a qualquer dos diferenciais, ele não vai ter qualquer direito a remunerações passadas, salvo se for uma flagrante ilegalidade, ou seja, que poderia ter sido verificada, como se diz, primo ictu oculi, de pronto pela administração pública, e mesmo assim ela incide nessa violação. Tá bom, pessoal? Um ponto que, assim, é muito comum do concurseiro se irritar, que a gente vê muito na prática, é o tema 485 do Supremo Tribunal Federal. O tema 485 ele vai discutir a respeito da judicialização de questão de concurso público. Qual é a posição vigente, basicamente? A posição vigente é de que não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de gabarito. Não cabe. O Poder Judiciário ele só revisa o mérito de gabarito, salvo situações de erro grosseiro, de erro flagrante, certo? Normalmente a gente consegue êxito enquanto procuradoria nas ações em que concurseiros procuram anular questões de concurso público ou modificar gabarito, justamente porque o juiz nem entra muito no mérito. Ele alega o tema 485, faz a subsunção e extinção. Né? Então, assim, o que diz esse tema? Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Então, assim, situações excepcionais em que verificada a ilegalidade, verificada a inconstitucionalidade, situações de erro grosseiro, é sim possível a judicialização de concurso público. E a anulação de questões. Se vocês um dia forem ajuizar, ou orientar, ou assessorar alguém, aqui o que eu recomendo que vocês façam? Sempre embasem ali com um parecer de professores sobre a matéria. Por exemplo, no CNU a gente teve casos em que se conseguiu no concurso nacional unificado, até na minha atuação, a gente teve situações em que foi conseguida a anulação de questão do concurso público justamente com isso, com base de pareceres bastante fundamentados e robustos para demonstrar que aquela situação configurava erro grosseiro, apto a ensejar a não aplicação ou aplicação da exceção do tema 485 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Continuando aqui, pessoal, como eu disse, é um tema, assim, é uma matéria que temos muitos precedentes do Supremo, né? Então, vamos continuar olhando aqui. Um fato importante que a gente precisa ter é o seguinte, uma diferenciação. A gente precisa diferenciar os requisitos de inscrição para os requisitos do cargo. Tem certos requisitos que o candidato ele precisa ter no momento da inscrição. Tem outros requisitos que ele precisa ter no momento em que ele vai assumir o cargo. Isso fica muito claro, por exemplo, quanto à questão de limite de idade. Tá? O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em situações excepcionais, né, se tiver relação com o cargo a ser preenchido. E esses limites de idade são vistos no momento da inscrição. Então, por exemplo, as leis federais estabelecem que não posso prestar concurso público sendo menor de 18 anos. Isso tem a sua razão de ser. Isso é um requisito que ele é visto no momento da inscrição, é um requisito de inscrição. Tá, pessoal? Agora, existem restrições etárias, por exemplo, que não são justificáveis. Por exemplo, o Supremo já teve a oportunidade de dizer que limitações etárias para ocupar o cargo de auditor fiscal não seriam justificadas. Então, quando se estabeleciam 45 anos para ser auditor fiscal, por quê? Não faz sentido. Então, nessas situações, o Supremo já declarou que o requisito etário ele não se justificava perante a Constituição, porque não tem ligação com as atribuições do cargo. Para um policial, para uma pessoa que necessita de um esforço físico, pode ser sim que um requisito etário seja justificado. Isso a gente está falando de requisitos de inscrição, mas os requisitos do cargo, eles podem ser, por exemplo, os atinentes à magistratura e ao MP, que existe a necessidade de 3 anos de prática forense para que você possa ali ser nomeado nesses cargos. E quando que isso é aferido? Né? No momento da inscrição definitiva, tema 509. Muita gente critica esse tema 509 dizendo que, olha, isso não é um requisito de inscrição, isso deveria ser um requisito no cargo. E deveria ser feito quando nomeado no cargo e não propriamente da inscrição dita definitiva. Mas hoje em dia, para vocês saberem, o tema 509
do Supremo exige que isso seja na inscrição definitiva. Qual é a situação em que, por exemplo, só é exigido no momento do cargo? É a situação da súmula 266, que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição do concurso público. Então, a exigência de diploma ela é feita na posse e não no momento da inscrição do concurso público, é um requisito do cargo e não um requisito da inscrição. Certo, pessoal? A gente tem ainda o tema 973 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer respeito à remarcação de TAF para candidatas grávidas. O que esse tema diz para a gente? O TAF, como vocês sabem, é aquela prova de aptidão física, muito comum em concursos militares, concursos de polícia, etc. Esse tema 973 ele vai dizer que é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente de previsão expressa em edital de concurso público. Aqui, mais uma vez, é a proteção conferida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal às mulheres gestantes, em conformidade com a Constituição Federal, permitindo que essas gestantes não sejam submetidas a um esforço físico extenuante que poderiam prejudicar a sua condição, e aí a elas, portanto, é assegurada a possibilidade de remarcação do TAF. O tema 386 do Supremo também vai revelar uma proteção para pessoas que professam determinadas crenças religiosas com eventos que possam ocorrer durante o momento de provas. Vocês aqui, todo mundo deve ter feito lá o Enem, sabe muito bem que os candidatos sabatistas que guardam no sábado, eles têm possibilidade de realizar a prova em outro horário. Isso acontece também nos mais diversos concursos públicos. O que o tema 386 vai nos dizer? Nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a realização das etapas de concurso público em datas e horários distintos do previsto em edital, por candidato que invoque escusa de consciência, por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração, que deverá decidir de maneira fundamentada, ou seja, aquele candidato normalmente ele é colocado de uma maneira isolada, ele aguarda até o momento, por exemplo, final da tarde do sábado, em que ele pode realizar a prova do concurso público, tá? E aí, para a gente fechar aí, basicamente, a jurisprudência, pelo menos os principais julgados a respeito de concursos públicos, eu queria tratar com vocês do tema 838. O tema 838, ele é um tema que vai dizer respeito à questão da tatuagem. Até hoje, muita gente me pergunta a respeito dessa situação, né, sendo se tatuado pode participar de concurso público, qual é a implicação disso, e aí aquela resposta do direito, né, o depende, porque o tema 838 ele vai em cima do muro. Ele diz que editais de concurso público não podem estabelecer restrições às pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão do conteúdo que viole valores constitucionais. Então, assim, depende do tipo de tatuagem. Se for uma tatuagem que faz apelo a crimes e você está prestando um concurso para a polícia, provavelmente é muito possível que você seja reprovado, e a administração tem fundamento para isso. Mas, como regra, tatuagens normais não podem ser um impeditivo a pessoa passar no concurso público e tomar posse, tá, pessoal? Essa é a jurisprudência reiterada do Supremo a respeito dessa matéria. Então, assim, pessoal, são muitos julgados, mas aqui a gente conseguiu passar pelos principais a respeito da judicialização de concursos públicos. Isso cai em prova, e ao mesmo tempo é muito importante para vocês saberem até se defender perante alguma determinada injustiça que possam sofrer nos concursos, tá bom? Então a gente fecha esse bloco por aqui e até a próxima.